Olá, como vai? Eu sou a Rosângela Maldonado. Estou aqui para contribuir com vocês nessa tarde de sábado. Mas primeiramente eu queria agradecer muito a Marília, né? Uma grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito e que me fez esse convite e eu estou muito honrada de estar aqui e poder contribuir com vocês. A minha ideia de contribuição é justamente poder trazer um pouco da minha experiência, né? Conceito, essas coisas todas a gente pode estar conversando, mas eu acredito que eu posso contribuir muito mais com algumas práticas, com algumas situações onde eu tive que estar vivenciando situações de processos grupais. E o bacana disso é que eu acho que a gente está sempre em processo de melhoria, né? É óbvio que a gente tem aí muito conceito, muitas práticas no mercado, e isso nos enriquece muito. Mas eu acho que antes de tudo, cabe a cada um de nós ter um espírito realmente aberto, né? Um espírito de que realmente estar ou conduzir ou suportar ou realmente ter um papel de liderança no processo grupal é algo que é realmente enriquecedor para quem pode vivenciar isso, mas eu acho que também é uma oportunidade de podermos inspirar, promover, fazer a diferença junto a pessoas, né? Tanto pessoas que pode ser até por um propósito na tua família, né? Alguém, enfim, algum trabalho social que você venha fazer, ou você como executiva mesmo, executivo, tendo um papel, né, e um cargo que realmente te dê esse desafio, que é alcançar, né, resultados, alcançar objetivos, junto a essas diversas variáveis que surgem e que são extremamente enriquecedoras na prática de processos grupais, de objetivos onde você tem que claramente fazer a diferença, né? Para que realmente tudo venha a acontecer, para que os resultados sejam alcançados. Então, eu diria para vocês assim que dentro da minha carreira, né, eu sou uma executiva aí de mais ou menos 26 anos de experiência. Iniciei na área de recursos humanos como estagiária na Unilever, onde pude vivenciar muitos trabalhos. E assim, confesso para vocês, as minhas lembranças são praticamente de todas aonde eu tinha que estar trabalhando com pessoas. Seja num processo de estruturar algo, de melhorar algo, de estruturar, de transformar, né? Mas o que basicamente minha carreira toda, aí depois fui atuando como analista e tal, até chegar a cargos de liderança, né? Fiquei muito tempo como coordenadora, gerente, e a minha última posição foi como diretora de recursos humanos. Então eu diria para vocês assim que hoje é uma competência essencial, né? Você conseguir seguir, suportar, servir pessoas dentro de um processo grupal, seja você um elemento que faz parte, né, daquele desafio, daquele objetivo em comum, seja você a pessoa, o líder que vá ajudar na busca desse objetivo através de um processo grupal. A gente está vivendo agora o momento da pandemia e isso traz para a gente a falsa ideia de que estamos sozinhos, que estamos isolados. Mas a gente percebe que através das redes sociais, eu mesmo tô aqui, né? Tô aqui através de um recurso, né, tecnológico, podendo gerar conexões com outras pessoas. Então, eu acho que assim, já é um pouco básico da essência do ser humano estar em relação, né? Se relacionar.
E o processo grupal nada mais é do que uma grande vivência, né? Onde as pessoas estão se relacionando, né? E juntas estão em prol de um objetivo comum. É óbvio que isso não é nada fácil, né? Eu diria que você conduzir, você liderar uma pessoa já não é um processo muito simples. Você liderar um grupo onde todos tenham que estar, de certa maneira, engajados, né? Não é um processo fácil. Eu costumo dizer que, assim, o amor só não basta, né? Não adianta essas pessoas se quererem muito bem, não adianta você escolher, quando você pode escolher, né? Um grupo, porque nem sempre lhe é permitido a escolha de pessoas para trabalhar com você, né? Em alguns casos, você é denominado a assumir um determinado grupo ou fazer parte de um determinado grupo, né? Mas muitas vezes você até pode fazer essas escolhas, mas não vai ser o amor que vai fazer com que vocês cheguem ao objetivo, né? Algumas variáveis, elas vão ser muito importantes, né? Eu acho que tem muitas variáveis que vão fazer com que você venha a se autodesenvolver, porque eu acho que também é um privilégio, né, participar de um processo grupal. Eu acho que ele acaba sendo, na verdade, uma oportunidade para todas as partes, né? Mas eu acho que existem algumas questões que são essenciais, né? Eu acho que eu vou trazer para vocês um case, né, que eu vivenciei, mas eu acho que, assim, algumas coisas foram muito importantes de viver, de aprender, de também estimular, de inspirar, que foi algumas questões assim, o quanto é importante a gente ser flexível, o quanto é importante a gente ser adaptável. Dentro de um processo grupal, dentro de um trabalho, né, de grupo, é fundamental que você tenha flexibilidade, né? O teu posicionamento, a sua maneira realmente fará toda a diferença quando você tiver uma postura adaptável, né? Por quê? Porque esse processo é um processo que ele vai acontecer, ele vai ser planejado, ele vai ser programado, mas durante toda a execução, né? E eu acho que o importante é realmente a gente fazer a acabativa, né? A gente terminar, concluir o trabalho. Eu acho que tem um processo aí que envolve a nossa atitude, né? O quanto eu não chego fechado, né, com os meus julgamentos, preconceitos, né? Então, acho que, assim, tá aberto, né? Tá flexível, né? E acho que para isso, o líder, a pessoa que estiver liderando, ela vai precisar transmitir muita confiança, né? E além de tudo, uma disciplina também, porque eu acho que a disciplina ela vai dar o tom também para o grupo também entender o quanto aquilo é importante para todos eles, né? Acho que a postura de colaborar também, né? Eu acho que todo mundo que entra no processo grupal, ele precisa ter essa postura. E eu acho que o líder, ele tem como trazer isso, né? Mostrando a questão do entusiasmo da parte dele, do comprometimento que ele pode dar, né? Acho que uma outra parte essencial dentro desse processo é a comunicação. Eu acho que todos precisam estar bem informados, todos precisam ter o espaço para poder se colocar, né? No sentido de trazer ideias, sugestões, todas as opiniões são bem-vindas, mas eu acho que a sinceridade, a rapidez nessa comunicação também ela é muito importante. E acho que tem um outro fator muito importante, que é todos querem se sentir incluído. E a comunicação, ela acaba te dando essa possibilidade de incluir todos no mesmo propósito, né? Acho que as relações precisam ser confiáveis, né? Eu vou de cabeça, eu me entrego num processo grupal quando eu confio, né? Eu confio. E isso não é tão simples no mundo corporativo e etc., mas eu acho que o líder, ele tem o papel de mostrar os motivos, né, de uma forma realmente sincera, que ele possa trazer contribuições consistentes, né, mas que ele também possa
mostrar através da fala e das atitudes dele essa visão confiável. E é obviamente isso também ser algo que todo o grupo venha a praticar, né? E eu acho que isso é uma questão do dia a dia do processo evolutivo, desde o planejamento até a execução e a entrega. Acho que é também um grande processo para a gente valorizar, né? Valorizar todos os membros. E quando a gente valoriza todos os membros, é um valor real, né? Um valor autêntico. Não é fazer média, não é agradar porque eu preciso agradar, porque se eu não agrado, não. Eu acho que tudo o que eu vivi, né, e principalmente esse case que eu vou contar para vocês da Pfizer, ele tinha que ser muito real, muito verdadeiro. Porque hoje em dia as pessoas também elas têm um filtro muito forte, né? E muitas vezes quando você não necessariamente faz, elogia, né, valoriza de uma forma sincera, essas coisas também acabam sendo percebidas. Então eu acho que a ideia é realmente valorizar, mas valorizar porque é realmente uma questão sincera, né? Acho que todo mundo precisa estar muito engajado no propósito, né? Eu acho que todo mundo precisa entender qual é essa missão e estar engajado. Mas também tem que ser um processo relacional muito sadio, com respeito, né? Com troca de experiências, num processo que todo mundo perceba o quão grandioso e o quanto isso reciprocamente existe de crescimento, de maturidade, de amadurecimento de todo mundo. Acho que dentro desse processo, eu acho que também cabe uma persistência muito grande por parte do executivo, do líder, da pessoa que estiver encabeçando um projeto grupal, de um processo grupal. Eu acho que ele precisa ter uma persistência muito grande. As pessoas, de alguma maneira, elas vão entrar de formas diferentes e vão se engajar nas proporções iniciais de forma diferente. Então, eu acho que a persistência vai ser algo muito fundamental para que, principalmente, você consiga dar o seu melhor dentro daquilo que você realmente pode dar. A ideia não é a gente dar mais do que a gente tem para dar, né? Eu acho que a gente tem que ter aí uma visão de equilíbrio, né? E aí, para isso, eu sinto algumas questões assim que eu poderia contribuir. Eu, como executiva, né, vou dar um exemplo de uma companhia onde eu trabalhei, era uma indústria que prestava serviços para indústrias farmacêuticas, indústrias do segmento nutricional e também cosméticos. E o objetivo dessa indústria era oferecer soluções, né? Por exemplo, colocar o produto desses nossos clientes em cápsulas gelatinosas, em blisters, em embalagens adequadas aos produtos, né? Por exemplo. Então, um dos nossos grandes clientes, o carro-chefe da companhia, o que realmente representava o nosso maior faturamento, era a Pfizer. A Pfizer é uma indústria farmacêutica muito conhecida mundialmente, uma companhia americana, né? Essa companhia, ela tem hoje o seu capital aberto, né? Ela está em bolsa de valores e, obviamente, para ela é muito importante ter parceiros que tenham uma certificação até de responsabilidade social, de garantia total. A gente costuma dizer que hoje em dia não basta você fazer certo, você tem que fazer certo e você tem que mostrar que você está fazendo certo. Ou seja, você como fornecedor de uma companhia que está no mercado, né, com o nome que uma Pfizer tem, você tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você tem que atender todas as normas legislativas, você tem que cuidar de todos os aspectos de qualidade, né? Exímia qualidade, tem que ser total qualidade. Você tem que cuidar de todas as esferas, ou seja,
Não adianta você fazer um produto para Pfizer e você contaminar o meio ambiente. Não adianta você fazer um produto da Pfizer e ter práticas que vão contra as normas de segurança do trabalho, de saúde, e até as questões financeiras mesmo. Você tem que estar arcando com os seus credores, enfim. Por que disso, né? Acho que isso já é de conhecimento da maioria de vocês, mas assim, só para clarificar a importância, é que o impacto de uma atitude de um terceiro, ela pode fazer com que uma companhia venha a responder legalmente, juridicamente, tecnicamente, enfim, todas as esferas sobre aquele produto que ela põe no mercado. E nesse exemplo, nesse case em especial, nós produzíamos o Advil da Pfizer, né? O Advil, aquele produto que a gente vê na TV, que ele é uma cápsula gelatinosa, e que até a questão dessa cápsula gelatinosa, ela tem toda uma vantagem, porque esse produto, ele tem uma absorção muito mais rápida, com menos efeitos colaterais. Então, assim, é um produto diferenciado, e que, assim, a Pfizer, ela tinha só certificado como fornecedor a nossa matriz. A companhia que eu trabalhava era uma empresa que tinha a sua unidade aqui no Brasil, fábrica, área administrativa, comercial, etc. Mas ela também, a matriz dela fica na Colômbia. E, a princípio, só a Colômbia era a fornecedora deste produto para a Pfizer. Com o tempo, a Pfizer, até por uma questão de segurança de abastecimento, porque isso também é um outro fator que é importantíssimo para eles, né? Como é que eles vão cumprir suas metas se de repente eles colocam toda a produção de um dos seus principais produtos na mão de um fornecedor, e esse fornecedor eventualmente venha a ter algum problema, né? Então, eu acho que essa questão ela traz um exemplo, e eu tô contextualizando um pouco para vocês entenderem a responsabilidade que é você vender para uma Pfizer, você entregar para uma Pfizer, né? É uma companhia que a gente admira enquanto estrutura e etc. Mas eu passei a admirar muito mais ainda quando eu comecei a trabalhar com ela numa relação cliente-fornecedor, né? Onde eu comecei a entender todos os seus princípios. Então, assim, para eles escolherem uma companhia para fornecer para ele, existe todo um nível de exigência, de uma qualificação, de uma certificação. E essa certificação depois tem toda uma periodicidade para se avaliar, acompanhar, se manter aquela certificação ou não. E eles fazem a certificação sobre todas as esferas dentro da organização, desde as questões de qualidade, né, especificação de produto, processo produtivo, garantia da qualidade, etc. Todos os processos, né, de ISO 9000 e todas essas certificações práticas de mercado, mas também existem requisitos próprios deles, internos deles. E eu, como diretora de recursos humanos dessa empresa, eu tinha assumido a área de segurança, saúde e meio ambiente, né, que a gente fala que é o EHS, o Environment, Health e Safety. Eu tinha assumido, sei lá, uns 6 meses, um pouco mais que isso. E surpreendentemente, essa auditoria, ela sempre ocorria pela área de qualidade. A área de qualidade é que recebia uma notificação para poder garantir todas as auditorias sobre todos os outros temas. E como eu tinha assumido a área de segurança, saúde e meio ambiente, e a gerente da área de qualidade estava afastada por licença maternidade, eu fui surpreendida, até porque ela não estava lá para assumir, então ela precisava que tivesse alguém, né, que fosse da sua área de expertise, que liderasse esse processo, já que ela não ia poder estar, né? E como ela estava de licença maternidade, ela havia recebido um convite da Pfizer, convite entre aspas, né? Porque é praticamente uma
a ordem, né? Eu preciso fazer uma auditoria sobre saúde, segurança e meio ambiente na sua planta, nos seus processos. E eu preciso fazer isso e eu quero agendar para tal data. Como ela estava de licença maternidade, ela demorou muito para acessar esse e-mail, essa informação. E na época essa informação só foi para ela. E aí, surpreendentemente, eu acabei recebendo essa informação dela 2 meses antes. Então, assim, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha assumido a área toda, né? E tive, assim, 2 meses antes para se preparar para essa auditoria. É óbvio, né, que por mim, né, pela minha maneira de pensar e pela minha forma de trabalhar, eu acho que a gente não se prepara para uma auditoria. Eu acho que a gente tem que viver o processo no dia a dia. E esse processo ele tem que ser tão normal que numa auditoria você simplesmente recebe a auditoria, mas ela só vai verificar o que você já faz na prática. Só que a verdade é que essa área de segurança, saúde e meio ambiente tinha ficado há um bom tempo na área financeira. E enfim, não tô aqui para dizer ou julgar o que fez, o que não fez, mas o que na verdade foi identificado é que a gente precisou primeiramente fazer um mapeamento de como é que estava toda a área, em todos os aspectos que a auditoria viria nos, enfim, consultar, checar, enfim, auditar. E para minha surpresa, a gente estava muito aquém. A gente estava aquém nas questões da própria segurança, saúde e meio ambiente, que passou a ser minha. Então, alguns cumprimentos de normas estavam fora. Normas tanto de segurança, tanto de saúde, como de meio ambiente também. A nossa planta ela era margeada pelo rio, por um rio local. Então, existia uma série de fatores aí super importantes. A gente tinha muitas questões envolvendo a parte de produção, processo produtivo mesmo, desde a questão de práticas de EPI, né, a utilização de práticas utilizando os EPIs, desde as questões de sinalizações locais dentro da área de processo produtivo, desde as questões de, olha, em todos os aspectos que você pode imaginar, só que dentro da área de produção, muito envolvendo sinalização, muito envolvendo documentação, muitas coisas envolvendo atitudes dos próprios operadores da produção. E, enfim, tô dando só um overview, porque, assim, foi um processo extremamente completo e complexo também. Nas áreas de qualidade também, muitas coisas nós tivemos que buscar, né? Desde as questões de fichas de produtos químicos, porque as fichas estavam desatualizadas e isso fazia parte das responsabilidades da área técnica. Na parte de engenharia, os laudos também, né? Era um pouco de engenharia, misturado engenharia com segurança do trabalho, que são os laudos, tanto laudos de elétrica, enfim, a gente tinha vários aspectos que envolviam a minha própria área, né? Que era segurança, saúde e meio ambiente, e aí eu já estava considerando que eu tinha pessoas da minha área para compor um processo grupal aí. Eu tinha pessoas das áreas de qualidade, eu tinha pessoas da área de processo, de engenharia, de manutenção, porque a gente tinha que adequar uma série de questões, né? Meio ambiente, a gente tinha esse acesso ao rio, então a gente tinha questões para regularizar, né? Com entidades locais. A gente tinha a estação de tratamento de efluentes que precisava ser adequada em alguns aspectos físicos, coleta de lixo, enfim, toda a utilização de produtos químicos, inflamáveis, ou seja, para mim, enquanto diretora da área de RH, era um presente isso, né? Por isso que eu falo que um gestor, quando assume um processo grupal, ele ganha um presente, né? Por quê? Porque eu ia ter a possibilidade de estar junto com pessoas de diversas áreas, né? Pessoas da minha e nossa própria área, nossa própria diretoria, mas as outras áreas. E eu ia também ter o privilégio de ter um mapeamento que ia poder mostrar todos os meus riscos, todos os meus gaps
E uma série de oportunidades que eu teria para poder me adequar a essa auditoria. E essa auditoria, ela me serviria para muitas coisas, né? Para eu também poder ter um plano de trabalho, de regularizar coisas que eram possíveis, porque aí a gente também acaba fazendo todo um trabalho de, primeiramente, que eu acho que foi fundamental, quando me veio esse desafio, eu falei, bom, e agora? Né? Eu preciso me preparar para o trabalho. Então, assim, o que temos, o que não temos, que recursos temos, aonde é que a gente vai conseguir recursos, o que eu vou poder, o que eu não vou poder. Eu acho que foi um processo, primeiramente, meu comigo, né? Que recursos intelectuais eu tenho, que recursos humanos eu tenho, né? Em termos de pessoas, que características eu tenho. Então, eu acho que é uma parada para você pensar e falar assim, aonde eu posso acessar minhas competências, né? E as que eu não tenho, eu vou precisar ou trazer pessoas para o grupo, nesse processo grupal, que me complemente, ou eu vou precisar também estudar em paralelo e buscar recursos. Só para vocês terem uma ideia, nesse processo, ele foi tão importante, né? Me deu um medo, uma dor de barriga no primeiro momento, né? Que eu já fazia terapia e eu botei isso em temas da minha terapia. E foi um processo tão lindo que durante todo o meu processo de terapia eu consegui me empoderar muito mais, ter muito mais coragem, mais empatia, porque eu estava vivenciando aquilo também para me gerar um processo de crescimento pessoal. Então eu acho que assim, esse primeiro momento de tomar pé do que eu poderia acessar dentro de mim, o que eu poderia acessar da minha equipe, o que eu poderia acessar das áreas. Então, assim, pensar que todas as áreas tinham uma série de pessoas, mas quem é que eu ia convidar, né? Então, eu tive uma atitude aí, nessa reflexão, de pensar em pessoas que seriam muito importantes em termos de características pessoais e também em termos de conhecimentos, de recurso também. Porque chega uma hora que você fala, peraí, eu também preciso pegar alguns padrinhos para serem sponsors, para me ajudar, porque eu não tenho grana, mas em algum momento eu vou precisar de grana, né? Para adequar instalações físicas, e enfim. Então eu acho que foi um processo assim que num primeiro momento eu tive que fazer uma parada, eu comigo mesma, e avaliar qual era a situação geral. Segundo, foi realmente montar um plano de trabalho. Então, acho que fazer um planejamento, reunir esse grupo, claro, né? Fiz todo um processo primeiro de convidar, de fazer uma parceria com as chefias dessas pessoas, porque no fundo, no mundo executivo, é mais um trabalho para essas pessoas, né? Cada um deles já tinha todas as suas responsabilidades e eu precisava com que os chefes deles também se engajassem com esse processo. Então, eu acho que foi uma coisa importante, né, nesse sentido, mas também foi uma questão de trazer essas pessoas para elas me ajudarem a planejar. Peraí, como é que nós vamos fazer, né? O que vai envolver esse plano de trabalho? Como é que a gente vai fazer a gestão semanal disso? Nós vamos ter uma lista de ações para estar fazendo e a gente vai se reunir como? É diariamente, é semanalmente? A gente tem um tempo aí, um deadline para estar entregando tudo isso e está realmente tudo adequado para que a Pfizer viesse. E assim, tinha uma responsabilidade até de imagem, né, do Brasil para com a Colômbia. Você imagina que se a gente não passa, se a gente não é aprovado nessa auditoria, qual é o impacto que isso traria para a imagem do Brasil para a Colômbia, né, da minha diretoria com a diretoria de lá, de todos que estavam engajados nesse projeto. Ele precisaria ser bem sucedido para a Pfizer, para a matriz, né, que é na Colômbia, para mim enquanto diretora, para o meu técnico de segurança, para o meu médico do trabalho, enfim, para toda a equipe e para todas as outras áreas também, porque de certa forma essas áreas também iam ter exposição. E se fosse algo que o resultado fosse negativo, com certeza isso também não seria bom para todos eles, né? Então, assim, foi algo que nas primeiras reuniões a gente já sentou, a gente montou um plano de trabalho. E isso também foi uma coisa muito importante, não foi só o que eu achava, né? Eu acho que o meu papel foi de trazer
o potencial de todo mundo, a capacidade, a experiência, as características pessoais de todo mundo. Então, acho que isso também foi fundamental. E durante todo esse processo, houveram muitas dificuldades. Então, assim, pessoas que acabaram entrando no grupo e que durante a condução e a execução falharam nos seus cumprimentos, não se sentiram tão comprometidas, então acabava tendo um processo de peraí, chega aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar ver se um consegue cobrir, né, a tua falta em relação ao outro. Então, acho que foi uma questão de... E o bacana é que a gente conseguiu pegar, construir um grupo muito comprometido, muito coeso, né? E esse grupo, ele realmente fez uma coisa... assim, o nível de aspectos que nós não estávamos cumprindo na auditoria, que a gente não estava cumprindo como obrigações, eram muitas coisas. E você imaginar que em 2 meses você tem que adequar uma companhia toda, em vários aspectos, que envolvia até treinamentos, faltavam alguns treinamentos por parte do técnico de segurança. Então, assim, articular tudo isso para fazer com que os gestores liberassem as pessoas para poder participar do treinamento. Esse gestor, ele não estava engajado no meu processo grupal, mas ele também era muito importante e essencial para que essas coisas acontecessem. Então, eu acho que eu tive que ter aí uma flexibilidade muito grande, um entusiasmo muito grande. Então, eu me lembro que nessa época, muitas vezes eu não tinha hora para estar saindo. Mas isso era uma coisa que não me trazia um peso, porque eu sabia que era algo onde eu estava engajada, eu tinha um começo, teria um meio e um fim. Mas que isso seria algo que estava muito interessante, muito enriquecedor. Tanto é que eu comentei que eu levava até isso para minhas sessões de terapia e tudo mais. E o bacana de tudo isso é que, assim, no processo todo de se fazer, a gente teve alguns pontos que a gente não conseguiu cumprir. Mas eu acho que o bacana foi a maturidade de todo mundo entender o que realmente era crítico, o que era essencial, o que a gente não poderia deixar de cumprir. E acho que o outro lado foi justamente o seguinte: nós estamos dando o nosso melhor. Todo mundo está fazendo pelo nosso melhor. Houveram momentos que eu realmente fechei a porta da minha sala e me senti, assim, extremamente preocupada e desesperada, porque o tempo também, ele era um fator determinante, porque a gente tinha que fazer muitas coisas, então eram muitos aspectos, e a gente em muitos casos não tinha tanto recurso, né? Não é fácil você botar um custo de uma implementação num prazo tão curto dentro da empresa, sendo que isso não estava planejado, né? Então, eu acho que, assim, aconteceram algumas questões de desespero, sim, de preocupação, mas eu sempre pensei que naquele momento de estar no grupo, no processo grupal, eu tinha que ter a minha serenidade, eu tinha que ter meu equilíbrio, eu precisava passar essa confiança, e eu confiava que a gente ia conseguir, porque realmente nós podíamos, as pessoas estavam oferecendo o seu melhor, e eu me lembro que semanas antes da auditoria, a gente estava todos preocupados, mas todos sabiam que a gente não ia fazer mal. E quando a auditoria chegou, nossa, foi uma felicidade, porque assim, quando você está com um propósito engajado, onde está todo mundo de alguma forma se dedicando, se entregando, as coisas fluem de uma maneira positiva. Então, assim, a gente recebeu 2 auditores lá, eram pessoas, assim, extremamente simpáticas, educadas. Então, assim, já se criou um clima positivo para a auditoria. Na auditoria, nós mostramos as coisas de uma forma também transparente. Então, olha, veja só, a gente ainda não tem o nosso melhor aqui, mas a gente já tem esse plano A, plano B, as coisas já estão acontecendo assim, estamos nesse processo. Então, assim, a gente passou bastante confiança, porque a gente realmente estava passando a verdade, né? E aí, o que aconteceu? O processo todo foi... a gente ficou todo mundo muito engajado, então todas as pessoas participaram
apresentando as suas áreas, apresentando o seu status localmente. E a gente conseguiu, ao final dessa auditoria, perceber que não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais quando você tem muitas variáveis junto. Você tem o tempo, você tem as diferenças de pessoas que, por mais que a gente tente escolher as pessoas para trabalhar, esses processos, eles, muitas vezes, como eu disse, algumas pessoas você tem como escolher, outras pessoas, elas são denominadas, porque não existe uma outra pessoa melhor. E o bacana é você conseguir fazer com que essas pessoas se engajem, mesmo elas sendo diferentes, e a diferença também foi muito importante, porque houveram muitas trocas de percepções. Mas por que isso? Questionamentos. Eu acho que surgiram muitos momentos de perguntas, e as perguntas dentro de casa, elas são muito bem-vindas, né? Eu sempre dizia, gente, é melhor a gente aqui fazer o nosso advogado do diabo do que a auditoria mesmo vir aqui e trazer pra gente uma coisa que fosse básica, que a gente teria que ter feito, que fosse uma coisa que é inadmissível se não fosse feita, né? Então eu acho que o processo todo de nos adequar foi um processo extremamente importante. Confesso para você que houve muita dedicação, muita transpiração, muito trabalho. Houveram momentos de dificuldade, de algumas horas um não conseguir entender exatamente o que o outro estava querendo, da gente ter que voltar de novo, de alguma das partes não conseguirem cumprir dentro do prazo e a gente ter que se adequar ou se ajustar ou reconversar. Mas houve muita vontade de fazer. Então, quando a auditoria terminou, e que a gente ia receber, aí se convida todo mundo para ir para a sala de reunião, aí vai o diretor-geral, vai todos os cabeças de área, e não necessariamente são as pessoas que participaram do trabalho ativo, né? Os que trabalharam, o que fizeram parte da equipe, eu fiz questão de incluí-las. Eu queria que elas estivessem do começo até o fim, porque eu não gosto muito da ideia de que você só é chamado para executar, para fazer, né? Eu acho que você tem que ser chamado para propor, trazer ideias, fazer a sua parte, estar nos momentos difíceis, nos momentos bons. E naquele momento era o momento de obter o resultado da auditoria. E o que foi muito gratificante foi que a auditora responsável, né, ela nos trouxe o resultado final. E o resultado final foi de que ela disse que ela nunca tinha ido numa auditoria e tinha identificado o status que ela tinha encontrado lá. Ela falou, eu quero dar os parabéns para essa equipe, eu estou extremamente feliz com os resultados, o que vocês nos trouxeram nos atende sim, e olha que existiam alguns aspectos que a gente não conseguiu cumprir 100%, né? Mas eu acho que essa questão, ela era muito óbvia para todo mundo que estava engajado. A gente não iria conseguir 100% de tudo, mas a gente ia ter uma garantia tal de que a nossa operação estava atendendo muito bem, né? E aí ela falou assim, ela colocou pra gente que ela gostou da forma que as pessoas estavam engajadas, da maneira que elas se apresentaram, do quanto todo mundo estava comprometido. Então, assim, isso foi uma coisa, foi um dos aspectos, né? Foi um dos aspectos que eu mais fico feliz do resultado desse trabalho. Óbvio, receber uma carta da Pfizer parabenizando, mandando isso para o nosso presidente lá na Colômbia, para o nosso diretor-geral no Brasil, óbvio, que não tem como a gente não gostar. Eu acho que é uma questão muito, muito especial. Mas termos, né, que a gente conseguiu transmitir para ela, o quanto a gente estava engajado, o quanto a gente estava flexível para poder se ajustar, o quanto a gente tinha se comprometido, então ela viu o compromisso de todo mundo dentro do processo. E é óbvio, gente,
a gente tem os bastidores de tudo isso, né? Não são só flores. Existiam pessoas que não estavam nesse processo grupal e que trabalham dentro da empresa e que não estavam engajadas dentro do processo, que muitas vezes eu percebi em reuniões que não era o foco só do tema da auditoria, que traziam percepções erradas, maldades, às vezes, em alguns comentários. Às vezes dava até a impressão de que existia um grupinho torcendo para que a auditoria não desse certo, né? Porque onde já se viu, sabe? Como é que vocês vão fazer isso acontecer de uma forma tão legal, né? Então, assim, é óbvio que em todo processo grupal vão ter pessoas fora do grupo que, às vezes, até para elas não estarem engajadas, não entenderem, elas, às vezes, não vão ajudar. E talvez até porque não vão atrapalhar, né? Houveram momentos que a gente teve, assim, algumas dificuldades com alguns gestores de outras áreas para entender por que estava se priorizando tal investimento, por que a gente precisava parar a produção para poder treinar as pessoas, por que na verdade, a gente estava realocando pessoas da minha área para esse objetivo e dando menos ênfase para outros temas da minha área, porque a gente chegou um momento que dentro da minha própria área a gente fez uma força-tarefa, né? Eu não tinha tantos profissionais assim e voltado para educação, para saúde, segurança e meio ambiente, e aí eu tive voluntários, pessoas que se engajaram. Então uma profissional que trabalhava comigo da área de recrutamento e seleção, opa, eu topo, eu quero ajudar. Então, assim, ela tinha aquele jogo de cintura de tocar as coisas dela e ainda fazer alguns trabalhos pra gente, ajudando a gente. A pessoa da área de treinamento, enfim, eu acho que a gente conta com muita ajuda, vai ter muita ajuda e muitas pessoas sensibilizadas com esse propósito, mesmo que elas não estejam no teu grupo, né, diretamente. Mas a gente, infelizmente, também vai ter pessoas que não vão se engajar, né, que não vão ter interesse de ajudar e que às vezes eu prefiro achar que não é com a intenção, mas eu acho que em alguns casos as pessoas até atrapalham. Agora, o que eu acho que se você tem um processo grupal e essas pessoas que estão dentro desse processo grupal, elas se sentem fortes, corajosas, entusiasmadas, poderosas, respeitadas, ouvidas, eu acho que esse grupo ele se segura, ele se garante, ele acolhe essas dificuldades e ele trabalha isso para melhorar. Eu tinha eu tinha um coordenador de manutenção e era um cara assim parceiraço, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que vou ter o meu respeito para a vida toda. E ele sentia muitas dificuldades da parte de outras áreas que demandavam coisas para manutenção e ele estava engajado nesse projeto. E aí chegou até uma hora que ele falou, puxa, eu tô com dificuldade de administrar, porque eu preciso tocar a manutenção, né, no geral, mas eu tenho responsabilidade sobre essa auditoria, eu tô dentro desse processo grupal e para mim isso é importante, eu quero continuar. E aí a gente foi tentando, até uma hora que eu falei assim, bom, deixa comigo, eu vou te ajudar. Eu vou pedir para a tua diretoria deixar você alocado só para esse projeto. E foi ótimo, né? Por quê? Porque ele trouxe uma dificuldade pra gente. Naquele momento a gente conseguiu fazer essa situação acontecer e essa situação foi extremamente importante, porque ele deu muito mais foco, a gente conseguiu aprovar investimentos, a gente conseguiu dar muito mais agilidade para uma série de coisas. Então, eu acho que assim, cabe a sensibilidade de quem estiver liderando um processo grupal, essa percepção do que acontece dentro do próprio grupo, né? Porque também vai ter pessoas que vão entrar desmotivadas em alguns pontos, depois elas se motivam, depois ela desmotiva. Só que o bacana, e eu acho que o mais importante, é que independente do teu papel dentro de um processo grupal, você tem que parar para pensar que o entusiasmo, a motivação, ela vai vir sempre de você.
E se você perceber que independente da tua função nesse processo grupal, você tem muito para crescer, porque assim, a gente aprende, a gente cresce, né? Veja só, volto eu a falar da pandemia, né? Nós estamos num momento onde a gente pensa que a gente está isolado. Então, fisicamente, sim, a gente está se isolando fisicamente, mas a gente está gerando tantas conexões por outros recursos, por outras formas, e a gente tem tanto para ganhar com isso, né? Eu mesma aqui tô tendo a possibilidade aqui de repensar sobre todo esse processo que eu vivi, o que eu faria de novo, o que eu não faria, será que eu faria diferente? E obviamente eu acho que a gente tem sempre coisas para melhorar. Se eu vivenciasse isso tudo de novo, será que eu faria algumas coisas diferentes? Eu acho que talvez comunicar ainda mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, acho importante, tenho essa empatia, mas eu acho que talvez comunicar ainda mais, talvez me entusiasmar mais ainda. Eu acho que a gente sempre vai ter coisas que a gente vai poder melhorar, né? Ou fazer melhor. E eu acho que é isso que é uma característica super importante hoje, nos tempos atuais, né? A gente ter essa vontade de sempre estar melhorando e imaginar que nada é estático. Então, esse case que eu tô trazendo para vocês foi um case que aconteceu faz aí aproximadamente 3 anos, mas que se de repente eu fosse passar hoje para uma outra auditoria, eu teria que imaginar que a situação era totalmente nova. Eu acho que você ter essa postura de se entregar para o novo, né? Pular de cabeça para o novo é algo muito especial e que vai fazer muita diferença na tua carreira, na tua vida pessoal também. Então, eu acho que assim, a flexibilidade, né? E a gente tá vendo aí pela pandemia, a flexibilidade e a sua vontade de cair de cabeça no novo, eu acho que te faz já ter uma postura muito especial para estar dentro de um grupo, para estar num desafio junto de um grupo, para estar tendo resultados positivos num processo grupal. Bom, enfim, aqui é a minha contribuição. Espero que daqui a pouco a gente possa falar mais um pouquinho. E eu acho que assim, essa é a minha experiência, né? Essa é a minha experiência. Eu acho que vocês aí, ó, tem bastante coisa pra me contar também das suas experiências, não tem não? Daqui a pouco a gente fala. Um beijo!